Empreendedor, professor e estrategista de imagem pública. O nosso convidado de hoje já tem mais de 20 anos de bagagem. Exatamente, ele que é dono de uma agência de marketing e já cuidou da imagem e da carreira de muitas celebridades, principalmente nesses tempos de cancelamento. No SampaCast de hoje a gente recebe o Luciélio Guimarães. Porque você veio para São Paulo para ser padre. Eita, que já temos spoiler! O cancelamento, como a gente vê, atinge qualquer pessoa, famosos e anônimos. O cancelamento, sim, é um termo recente, surgiu em 2017, junto com o movimento Me Too. Mas cancelamento nada mais é do que um ostracismo. As pessoas têm uma visão um pouco deturpada de São Paulo, que as pessoas são frias e que só pensam em trabalho. Então, é esse o senso comum. Sim. E quem vive aqui sabe que não é isso, muito pelo contrário. A gente sai para se divertir na hora que a gente quiser, a gente sai para um restaurante na hora que a gente quiser, porque tá tudo aberto. A gente sai para ver uma exposição na hora que a gente quer. Imagem é um ponto de vista de alguém, e aí, a partir disso, ela cria a reputação de quem ela tá vendo. E reputação no latim é pensar sobre. Então, assim, eu vejo, eu penso sobre, e aí eu tenho minhas opiniões formadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Monteiro e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara. Comigo, como sempre, minha parceira Hanna Beltrão. Tudo certo, Hanna? Tudo certo, Dan. Olá, então, Brasil, olá, São Paulo, olá para todo mundo que está chegando por aqui. Tudo certo para a gente começar mais um SampaCast. E hoje, a gente vai falar sobre a maior metrópole do país, sempre recebendo convidados que vivem a rotina paulistana. E hoje o programa, é claro, está sempre muito especial, porque a gente tem a honra de receber ele aqui nos nossos estúdios, o Luciélio Guimarães. Seja muito bem-vindo. Imagina, a honra é toda minha. E ó, eu quero um toquinho também igual, hein? Lógico, parceria aqui. É isso aí. Luciélio, obrigado por você aceitar o nosso convite, estar aqui conversar sobre tantos assuntos interessantes de comunicação, dessa gestão de imagem, mas até para o nosso espectador e nosso ouvinte saber um pouquinho mais de você. Você não é paulistano, você veio para cá, e essa história, assim, particularmente quando a gente estava estudando para fazer o programa, chamou muita atenção, porque você veio para São Paulo para ser padre. Eita, que já temos spoiler. Cheio de spoiler. Conta essa história pra gente, como assim? É bem curioso. Com 17 anos, eu vim para São Paulo para fazer um teste, na verdade, não vim definitivo, para entrar no Seminário Paulino, que são padres dedicados à comunicação social. E aí lá na minha cidade, eu sou de uma cidade chamada Porteiras, fica no sul do Ceará, próximo ali de Juazeiro do Norte, só para dar uma localizada no pessoal, próximo a Juazeiro, Crato, Barbalha. E aí eu vim muito cedo para cá, para o seminário. Fiquei 30 dias fazendo provas ali de tudo, não era só oração, tinha que fazer prova de português, matemática, física, química, tudo. E aí eu fui aprovado. Eles têm algumas casas espalhadas pelo Brasil, e a minha esperança na época era que eu ficasse em alguma casa do Nordeste, para ficar mais próximo ali da minha família. Só vir para cá só para fazer a prova e voltar. E voltar. Certo. Aí eles viram que eu sabia fazer algumas coisas que o departamento editorial deles ia precisar e falou, não, você vai ficar em São Paulo. E aí eu fiquei 3 anos, fui aprovado nessas provas, fiquei 3 anos no seminário. Lá eu comecei a estudar jornalismo. E eu saí no 3º ano e depois eu terminei minha faculdade, foi aí que eu entrei nesse universo da comunicação. Tá. E me fala o seguinte, conta pra gente, na verdade, fala um pouquinho como é que foi a sua infância, lá em Porteiras e o trajeto para você chegar na carreira que você tá hoje, assim, como é que foi? Você veio pra cá pra fazer, essa prova, pensando em voltar. Mas e como foi esse caminho da sua infância até a sua carreira atual? E por que, jornalismo, você já tinha essa veia de comunicação na infância, você já era... Nada, não, eu queria ser padre, só isso que eu queria. Eu tive uma infância normal, assim, com pai, mãe, a família considerada tradicional. Convivi pouquíssimo tempo, assim, com eles, porque meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, e até os 17 eu convivi com a minha mãe. Lá era uma rotina de interior, então era assim, era ir para a praça, para a igreja e para a escola. Era basicamente isso. Não era o melhor aluno da sala,
Nunca fui. Só que com a minha entrada no seminário, existiam algumas metas a serem cumpridas. Então, tinha que tirar notas altas, tinha que estudar bastante, trabalhar. Então, da minha infância, ela não tem assim grandes surpresas, não tem ligação nenhuma com o universo da comunicação, nem da imagem. Eu vim entrar nesse meio muito por acaso. Quando eu fiz a faculdade, eu automaticamente eu fui para o universo de assessoria de imprensa. E com a assessoria de imprensa, você tem como tarefa cuidar da imagem das pessoas. Sim. E eu passei por vários segmentos, não só de celebridades. Eu fui para a área do agronegócio, para a política, cuidei de clientes de varejo. Só depois eu fui para o entretenimento. Certo. Eu comecei numa assessoria de tecnologia, então atendendo aí grandes empresas do segmento. Depois eu fui para o Parlamento Latino-Americano, o órgão ficava aqui no Brasil, aí ele hoje está no Panamá. E aí eu tive uma experiência ali também com assessoria. E ao longo dos anos fui até que fui trabalhar com agronegócio e até que eu entrei em uma agência para cuidar de um núcleo de celebridades, também foi por acaso. Eu entrei lá para cobrir uma licença maternidade, aí me deram uma tarefa, assim, eu tinha que cuidar de uma cantora que estava lançando carreira nacional, ela era de um grupo da Bahia e ia se lançar com carreira solo. Acho que todo mundo conhece essa pessoa, é a Cláudia Leite. E com a Cláudia Leite eu tive esse primeiro desafio, sabe? Então, já foi uma responsabilidade muito grande e eu fui aprendendo intuitivamente ali, fazendo. Depois que eu trabalhei nessa agência, eu fiquei 3 anos, aí saí e abri a minha própria agência de assessoria. Certo. Fiquei 10 anos com assessoria, trabalhando com atores, com empresários, com empresas. Depois eu migrei e fui agenciar, empresariar esses artistas. E nesse trabalho de gestão meio que holística, sabe, global, dessas celebridades, eu aprendi várias coisas que iam além da comunicação. Então, aprendi noções de direito, aprendi gestão financeira, e tudo na raça, porque ninguém ensina isso, você vai ali muito... Vai aprendendo no dia a dia mesmo, e né? pela correria não tinha como parar para fazer, Não por exemplo, tinha. uma faculdade, alguma coisa assim. Não, e nem existia. Eu falo não existia porque agora existe, e a gente... Mas é de também pouco tempo para cá, né? De que pouco tem tempo. cursos e faculdades voltadas para isso também, né? Sim, eu criei um curso, e a gente vai falar sobre Vamos isso. falar. Porque eu sofri muito, assim, para aprender. Muito. E considerando esse sofrimento todo que eu tive, eu falei, não, as pessoas não precisam passar por isso. E aí elas vão aprender. E eu fiquei agenciando até o ano ali de 2021, final de 2021, e eu decidi me dedicar a treinar não só celebridades e empresários. Como teve a democratização das mídias, falei, eu vou democratizar também as técnicas e o ensinamento. Todo mundo que tiver uma rede social, que tiver uma conta no WhatsApp, que de alguma forma, sabe, esteja exposta para um outro, ela vai aprender alguma coisa tendo um contato comigo. E aí essa é a minha tarefa. É bem interessante você já chegar na questão da democratização da comunicação, principalmente por causa das redes sociais. A gente sabe que as redes sociais têm um efeito muito positivo e muito benéfico na vida das pessoas. Mas antes até da gente pensar nos efeitos positivos, junto com ela apareceu a palavra cancelamento. Como você primeiro definiria o que é esse cancelamento, até para a gente ter um ponto de partida para falar sobre o quanto as redes sociais também impactam na vida das pessoas através desse processo do cancelamento? Olha, o cancelamento, para a gente partir desse ponto, é uma crise de imagem, é uma crise de reputação. Ao olharmos para uma crise de imagem ou de reputação, a gente pensa que isso é uma propriedade só de celebridades ou de políticos ou de qualquer pessoa que tenha um cargo ali
que precise trabalhar com a exposição pública. O cancelamento, como a gente vê, atinge qualquer pessoa, famosos e anônimos. O cancelamento, sim, é um termo recente, surgiu em 2017, junto com o movimento Me Too, mas cancelamento nada mais é do que um ostracismo. Sim. E o ostracismo é uma coisa muito antiga. Se nós formos pegar ao longo da história, sempre existiu. Ao analisar a literatura das macro-religiões, que são chamadas as religiões abraâmicas, que é daí que deriva o cristianismo, o judaísmo, a gente pegando aquela literatura, já tem episódios de cancelamento no primeiro livro de Gênesis. Então, Adão e Eva, ou Lilith, no judaísmo, essas figuras romperam com as regras locais, as regras sociais, e eles foram expulsos do paraíso. Mais para frente, tem a história do bode expiatório, que a gente usa a expressão. Pegou a pessoa para bode expiatório. Essa expressão surgiu num livro chamado Levítico, onde um bode era oferecido para Deus, o outro bode era mandado com os pecados para o deserto. E o mais surreal é que, saindo da literatura bíblica, a gente vai para a história. Na Grécia, aconteceu um episódio com um ser humano. Então, tinha um grande festival para os deuses gregos, e aí pessoas normalmente pobres e pessoas feias, consideradas feias, eram os bodes. E aí uma pessoa era coberta de folha e também mandada para longe. O ostracismo ele surge também na Grécia, especificamente em Atenas, e a assembleia local, a Bulé, eles votavam. Tinha uma assembleia para criar outra assembleia, sim. Então, o que é que eles faziam? Eles elegiam ou indicavam pessoas que iam contra a democracia local, sabe? Potenciais pessoas perigosas para isso. O que é que acontecia com essa pessoa? Ela ia para a votação, tinha ali 600 votantes, 600 parlamentares, para decidir se aquela pessoa deveria ser penalizada. Como que era a indicação? Com um caco, um ostracon, que era um caco de cerâmica mais ou menos desse tamanho aqui. E é daí que vem a palavra ostracismo, que era o ostracon. O nome da pessoa era escrito aqui e ia para a votação. Se ela fosse condenada, ela tinha que deixar Atenas em até 10 dias e ficar 10 anos fora. Era o tempo para ela... O cantinho do pensamento dela demorava anos. Nossa. E sabe o que é muito curioso? Ao longo dos últimos anos, com a falência de várias multinacionais ou com grandes crises de imagem, o curioso é que muitas empresas também demoraram 10 anos para recuperar isso. Uma ciclicidade nesse caso, que remete a essa época. Sim, então assim, não existe uma comprovação científica para falar do período, mas é uma curiosidade. E aí o cancelamento ele vem perpetuando ao longo da história. Na Idade Média, pessoas feiticeiras eram canceladas pela igreja, ali no período medieval. E nesse mesmo período, na Alemanha, artistas que eram considerados artistas cantores, as pessoas que cantavam mal, eles recebiam uma flauta chamada flauta da vergonha, que em alemão o termo é Schandflut. O que era isso? Era um negócio que amarravam aqui no pescoço de aço, travava o dedo ali do cidadão e ele tinha que passar por essa humilhação em praça pública. Quase uma forma de tortura também. Era uma tortura, era uma tortura. E detalhe, as pessoas ficavam rindo, avacalhando aquela pessoa e jogavam tomate, qualquer legume podre, e a pessoa era humilhada. Ao longo da história, a gente vai vendo essa humilhação pública e depois é que vieram os tribunais, até para controlar isso. No Brasil, o Brasil é um território ocupado por cancelados. São os degredados de Portugal que receberam uma segunda chance de vida e aí vão lá explorar o mato. Se morresse aqui, não ia fazer muita diferença para a coroa.
E aí, na história do Brasil também a gente vê, sabe, os imperadores sendo cancelados, políticos sendo cancelados, artistas sendo cancelados. Ou seja, de certa forma, o cancelamento ele vem moldando, então, a forma de se comportar da sociedade ao longo dos tempos. E nisso entra Só a mudou questão de das nome, redes né? sociais, né? Que é um tribunal ali que o que você faz, ou você é venerado, se você erra, para você ser esquecido, para você não pula. contornar essa situação, é difícil, né? E o que é que assusta assim, com as redes sociais? Existiu essa democratização da mídia. Hoje, todo mundo pode ser um filmmaker, um diretor, um produtor, um roteirista, um apresentador. Eu não preciso mais de grandes meios, né, para mostrar a minha imagem pública. Eu mesmo faço isso só com isso aqui. Então, tendo essa expansão, né, da mídia, também vem a expansão de tudo, das coisas boas e ruins. O que era atribuído aos artistas, aos apresentadores, aquele julgamento público nos jornais, sabe, que acabavam com a reputação da pessoa, hoje não precisa mais de jornalista. Os jornalistas também ajudam nesse processo. Sim. Mas o teu vizinho te julga, pessoas que você nunca viu na vida te julga, quem te segue até quem não te segue. Basta fazer um comentário e esse comentário atingir uma pessoa que está inflamada e aí começa a pegar fogo. E as pessoas comentam mesmo. Assim, eu fico passada, né? Nossa. Como a gente fala que o pessoal comenta mesmo, o pessoal xinga mesmo, o pessoal não quer saber. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, vamos voltar a falar um pouquinho de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a cidade, quando você chegou aqui e como é que você enxerga o paulistano, a principal diferença também, né, de onde você morava para cá, como é a sua relação com a cidade? Você teve a mesma impressão que eu tive, porque eu sou do interior do estado, a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, eu olhei, nossa senhora, quanto prédio. Foi a mesma coisa? Eu também, na Paulista, eu ia falar isso agora. Sim. Eu sou bicho do mato, então eu sou de uma cidade de interior. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bastante assustado. Do tipo, meu Deus, eu posso me perder. Sabe, não é uma coisa que eu dou a volta na cidade em 5 ou 10 minutos. Quem vai me achar? Tipo Quem isso, vai me achar? Então, o meu primeiro contato foi assustador, mas também foi de muito fascínio. Fiquei, nossa, tem um mundo. Eu não conhecia nada. Então, sabe, para mim se abriu um mundo novo. A minha relação com São Paulo é de paixão. Eu vivo mais em São Paulo. O tempo que eu estou aqui, hoje eu estou com 41 anos. Como eu falei, vim com 17. Então, eu vivi mais tempo aqui do que lá. Sim. E São Paulo, ela tem uma característica muito legal, porque aqui é o ponto de encontro de todas as culturas. Isso que eu acho fascinante, mágico. O que você quiser viver, você não precisa comprar uma passagem Sim. e sair daqui. Você vive aqui. Então, tem pessoas de fora aqui, restaurantes, livros, tudo você encontra aqui. Então, São Paulo, para mim, é o resumo do mundo. Eu fico até indignada, é a palavra, quando, sei lá, eu também sou de fora, sou de Belém. E eu aí, ia falar que você é de Belém, tá? Eu bem conheço o Já sotaque de pegou o Belém. sotaque ali. Então, quando tem gente que fala assim, São Paulo não tem... Olha, eu fico... São Paulo não tem cultura, São Paulo não tem o que fazer, São Paulo... Eu falo assim, gente, então que cidade que vocês acham que tem tanta coisa para fazer? Tem que viajar, tem que ir para fora. E quando a gente começa a falar, nossa, tem tanto... A gente foi no restaurante e tal... Tem gastronomia do mundo, e não só do Brasil inteiro, mas do mundo inteiro para você conhecer aqui. E as pessoas ainda... Não sei, parece que... Não sei, não pararam tentam pra conhecer, pensar. não param para pensar, assim. Tipo, que estão na cidade que tem tudo, Que tem né? bairro temático, que você tem bairros étnicos, você tem locais muito específicos. Não, São Paulo eu me apaixonei também, assim, estamos... Os três parecem que estão no mesmo barco, né? O olhinho até brilha de falar da cidade. São Paulo, somos suspeitos, hein, para falar sobre você. Suspeitos. Mas é até engraçado falar isso, porque até casando com a tua expertise, porque não são só pessoas que têm formação de imagem, né? Cidades também têm, você consegue criar isso. E
E por que as pessoas às vezes também não conseguem ter... As percepções são tão distintas nessa construção de imagem de uma cidade, por exemplo, como São Paulo. O que a Hannah falou, tem gente que não enxerga todas as especificidades e tem gente que enxerga. Tem gente que nunca foi na Avenida Paulista, gente, que mora aqui, nasceu aqui e não conhece a Avenida Paulista. Isso aí é inaceitável. Não conhece o Ibirapuera, não conhece, nunca teve interesse de conhecer. Assim. E como assim também trabalhar essa questão da imagem de cidades, por exemplo? Como que a gente muda uma percepção nesse caso? Nossa, você falou a palavra-chave. Como muda a percepção? Ao trabalhar com imagem, é exatamente isso que você faz, mudar as percepções. E aí, tanto pessoas quanto empresas ou cidades, estados, enfim, elas têm imagem. Todo ser humano usa algum sentido para perceber as coisas. Seja o olho, né, quem tem uma condição visual boa, seja os ouvidos, seja o tato, seja o nariz. A gente usa esses sentidos para criar uma imagem mental e uma percepção. Isso se aplica para qualquer coisa, como eu falei. No caso das imagens, se a gente for pegar, sei lá, vou citar aqui o estado da Bahia, existe um termo preconceituoso que foi criado na década de 80, de que o baiano é preguiçoso. E aí foi uma estratégia amplamente difundida e esse povo ficou com essa etiqueta, sabe, de preguiçoso, que a gente sabe que é uma grande mentira, é uma fake news. As cidades, os estados, eles precisam tomar conta do que está sendo veiculado sobre ela. O Brasil, eu já vou chegar em São Paulo, tá? O Brasil, por exemplo, qual que é o lugar, o senso comum que se tem, que a gente tem e que o gringo também tem, que no Brasil só tem prostituição e malandragem. E a gente sabe que não é só isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Tem muita gente trabalhadora, tem muita gente criativa, tem muita gente honesta, então não é gente preguiçosa. Como que eu faço um controle disso? Eu, como instituição, ou instituição, como pessoa física, ou instituição de governo ou de empresa, eu preciso reforçar percepções positivas. E aí eu crio um plano de mídia para divulgar isso, porque ao mesmo tempo que eu divulgo para fora, eu vou incutir isso em quem está dentro, nos cidadãos. São Paulo, ela tem uma... Eu conheço o Brasil inteiro, e assim, as pessoas têm uma visão um pouco deturpada de São Paulo, que as pessoas são frias e que só pensam em trabalho. Então, é esse o senso comum. Sim. E quem vive aqui sabe que não é isso. Muito pelo contrário. A gente sai para se divertir na hora que a gente quiser. A gente sai para um restaurante na hora que a gente quiser, porque está tudo aberto. A gente sai para ver uma exposição na hora que a gente quer. Falta uma divulgação para o país inteiro de que São Paulo é plural. Não tem identidade, não tem uma cultura. Acho que foi você que falou, né? Sim. Que não tem uma cultura. As pessoas têm essa percepção porque elas estão fazendo sozinha e sem nenhum material para ser visto ou percebido. A partir do momento que eu começo a divulgar e a reforçar isso no outro, você pode ter certeza que as pessoas vão reproduzir. E elas vão reproduzir aquilo que elas escutaram ou aquilo que elas viram. Então, a cidade pode trabalhar em vários pontos nesse sentido. E pensando também na questão do pós-pandemia, você percebeu assim algum comportamento diferente da população em relação à etiqueta, comportamento assim de um modo geral que antes não tinha? Essa questão da imagem da pessoa trabalha a imagem nesse pós-pandemia, como ela comportamental. Sim, olha, eu vou falar isso com base em escutas, no que eu escutei de relatos de pessoas e não tem caráter de pesquisa, tá? É mais de percepção. Muita gente fala que as pessoas pioraram depois da pandemia. Umas pioraram e outras melhoraram. Eu vejo muita gente assustada, né, com o que vai ser, a incerteza sobre o mundo, se vai voltar a doença, se não vai, se as pessoas vão passar fome ou não.
eu vejo um egoísmo também de muita gente, e aí entra a etiqueta, ela não é frescura, a etiqueta ela tem um papel de regular ali as relações sociais. É para isso que serve a etiqueta. Então, a minha liberdade, ela começa quando termina a do outro. A etiqueta serve, falando assim de forma bem clara, para a gente não invadir o espaço do outro. Porque aí não precisa viver em comunidade, né? Sim. Então, a etiqueta ganhou esse ar de pompa, de frescura, só que se você olha para ela como ela é, não, ela só quer, sabe, organizar a cena. E depois da pandemia, eu vi muita gente atropelando, sabe, alguns direitos das outras pessoas e também ignorando até algumas obrigações. Essa percepção que eu tenho. Se a pessoa olhar mais para a etiqueta, não preocupada em proteger a sua própria imagem, mas olhar para a etiqueta em como você pode melhorar as suas relações sociais, pode ter certeza que você não precisa ficar preocupado com a imagem, sabe? Só faz o certo, que o resto as pessoas vão perceber. Mas não é todo mundo que tem essa noção, né? Sim. Que tem Não. também esse... Noção já. Noção é uma Não tem palavra. nem essa noção, é que não tem noção Não nenhuma, tem noção. né? É que é o mais difícil, né? Exato. E também eu acredito que não é todo mundo que para e pensa nessas questões. E isso vai ao encontro até da tua startup, a Imagem Academy. O quanto você pensou também nesses aspectos? Você já disse, você queria compartilhar esse conhecimento, mas qual a importância de compartilhar esse conhecimento com as pessoas? Esse conhecimento de etiqueta, de gestão de imagem, de pensar, muitas vezes é só pensar a imagem. A gente Já vive no automático, né? E às vezes ninguém para pensar, e é muito importante para pensar que imagem você está transmitindo, como é que as pessoas estão te enxergando, né? Olha, quando eu pensei nesses conteúdos, eu pensei muito na convivência social. Nós temos, né, as leis que regulam essas convivências, temos a igreja, a igreja e o Estado praticamente são os grandes reguladores, sim. Né, do viver ali socialmente. E as pessoas não se interessam, sabe? Então acham que são coisas destinadas à política e não se ligam que isso afeta a vida dela. Quando você traz certos elementos para a convivência social, como você vai ser percebido, você acaba contribuindo também com o Estado, porque isso facilita. Uma coisa que eu até vou aproveitar a oportunidade aqui para desmistificar, ao falar de imagem, as pessoas pensam que é look do dia. E eu posso falar para você, assim, com toda certeza, não é. Até faz parte, mas não é. Imagem é um ponto de vista de alguém, e aí, a partir disso, ela cria a reputação de quem ela está vendo. E reputação no latim é pensar sobre. Então, assim, eu vejo, eu penso sobre, e aí eu tenho minhas opiniões formadas. Olha a responsabilidade. Sim. Se eu olho e eu tenho esse pensar sobre, isso afeta o meu trabalho, isso afeta o meu casamento, isso afeta a minha vida familiar como um todo e até as minhas relações com os amigos. Eu não posso me preocupar com um look para aparecer só no Instagram. Eu não posso me preocupar com um look, porque vai ter um jantar com a esposa ou com o marido. Imagem percepção de basicamente 3 pontos. A visualidade, então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo. E por que eu falo visualidade e não visual? Porque quem tem deficiência visual, eles também concebem na sua mente imagens a partir do tato, a partir do cheiro, a partir de uma geolocalização. Eles vão criando essa imagem mental na cabeça deles. Então, e para quem vê, é assim, a partir de uma roupa, a partir de um cenário, a partir de um ambiente. Então, a primeira coisa é o visual. A segunda coisa é o comportamento. Não tem uma ordem, tá? De primeiro visual, segundo comportamento, mas são essas 3 que eu vou falar. E a terceira é a expressão. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo e como eu me comporto. Se eu chego, sabe, todo arrumadinho como eu estou hoje, e aí eu assalto
um banco. E as câmeras desse estabelecimento pegam ali o assaltante todo na beca. Coloca isso em todos os jornais. Sabe, o assaltante bem arrumadinho. Sim. Você acha que eu vou ter uma boa imagem só com a minha roupa? Exato. Não. Exato. A minha imagem vai ser de um assaltante, de um ladrão, de alguém que infringe as regras. Sim. Então, são esses 3 pontos. E aí, para qualquer pessoa, instituição ou associação, estado, visual, comportamental e expressão. E que andam juntos, não andam é exatamente juntos. Isso. Não é um separado que não vai... é nessa ordem, mas andam Sim. juntos. Mas andam juntos. Bom, a gente vai, né, para a parte mais aguardada, pessoal, até nos bastidores o pessoal ficou bem empolgado com essa parte, falando sobre, né, gestão de carreiras. Você que já cuidou da carreira, cuida ainda de muitos artistas, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque a gente vai rapidinho para o intervalo. O SampaCast volta já. Haná, imagem pública. O assunto dessa semana tá demais. Com certeza, Adão, o episódio dessa semana tá imperdível. E se você também quer ficar por dentro desse e de outros episódios também, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e se inscreva. Até mais. Tchau, tchau. A Forbes fez um levantamento no ano passado, a Forbes americana, e falou que 63% do valuation, do valor de uma empresa, está ligado à reputação. Político é igual celebridade, é igual empresa, é igual Estado, então é a mesma mecânica para tudo. Mas os políticos, eles entram com uma desvantagem. No ano passado, o Ipsos fez uma pesquisa global falando que 63% da população global não confia em político. A exposição, que é usado tanto em campanha, use também durante o mandato, porque é essa exposição que vai fazer você ser muito bem visto e vai sustentar a tua base e a tua carreira política. Então não adianta só a cor da gravata, o tipo de roupa, o tipo de aperto de mão, são extremamente importantes, mas também olha para os outros aspectos: visual, expressão e comportamento. Você quer profundidade em uma palavra, tá? Me ajuda, Deus, vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Lucélio, né, recém-chegado a São Paulo, assim, o que você diria para ele? Fica aí. Voltamos com o SampaCast, hoje conversando com ele, Lucélio Guimarães, né, que é empreendedor, palestrante e especialista em imagem pessoal, que inclusive era sobre isso que a gente estava conversando, né, no primeiro bloco, falando sobre essa construção da imagem, o que os pilares, né, que são necessários para, né, que tanto uma pessoa, uma empresa, uma instituição, né, em si consiga passar a imagem que ela realmente está querendo passar. E você, de acordo, né, com a sua vivência, a sua experiência, teve alguma, não é nem dificuldade a palavra, algum desafio que você enfrentou de melhorar a imagem ou o cancelamento, né, ou até fazer essa pessoa crescer de alguma maneira, criar a imagem dela do zero, de algum famoso? Você teve alguma dificuldade com alguma pessoa? Não precisa citar nomes. Isso. Não, teve... Um desafio mais, né? Tiveram, assim, vários desafios. Vários, de acontecer, sabe, num domingo à tarde ou num domingo à noite, de questões de cancelamento para resolver. Já teve também um case... que esse eu vou citar aqui. Vários. Assim. Teve de começar carreiras do zero. Aliás, eu estou bem habituado com isso, sabe? De começar do zero e depois explodir. Eu até prefiro, porque, sabe, vai com uma coordenação e com um propósito. E também teve caso de até salvar uma empresa. Tem uma empresa que ela estava em maus lençóis publicamente, e com denúncias de corrupção e perdendo valor na bolsa, sabe? Então, ela tava bem mal. E a gente fez um trabalho imediato, assim, de curto prazo,
para salvar a reputação dessa empresa. É uma grande empresa brasileira. Uhum. E o que é que a gente fez? Trouxe o fundador de volta para a presidência do conselho e o mote de divulgação foi que ele estava fazendo uma faxina na casa. Ou seja, só com esse mote as pessoas já entenderam que a ética era um dos pilares para isso e isso mudou muito a história, sabe? Muito. Ele foi capa de revistas, assim, deu entrevista para todos os jornais e na época não tinha rede social, era mais esse... Revista, né? Jornal. Mídia tradicional. Era mídia tradicional. E esse mote foi muito bom, porque assim, ele também acreditou nesse conceito, a equipe toda também acreditou e virou uma filosofia de vida ali da empresa. A empresa conseguiu se reestruturar. E durante esse período também, ao invés de ela fugir, se esconder, ela começou a lançar novos produtos. Então ficou a sensação de ele veio para fazer a faxina, para renovar essa empresa. Sabe, para lançar coisas novas. Resultado, a empresa está aí até hoje, muito bem, recuperou o que tinha perdido ali na Bolsa e recuperou o bem mais valioso dela, que foi a reputação. E por que eu falo que é o bem mais valioso? Aliás, não sou eu que falo, né? Eu preciso me corrigir, não é meu isso, desculpa. Isso, a Forbes fez um levantamento no ano passado, a Forbes americana, e falou que 63% do valuation, do valor de uma empresa, está ligado à reputação. Ou seja, é muita coisa. Se a reputação é destruída ou arranhada, 63% do valor dela vai de água abaixo. Então, não é um frufru, né? É uma responsabilidade muito grande. Né? Não. É uma sobrevivência. Né? É uma sobrevivência, né? E por que você falou que prefere pegar uma carreira do zero? É mais difícil dar uma mudança de rumo na imagem da pessoa, talvez até desvincular ela de determinados valores que ela tinha ou que ela foram atribuídas a ela. Queria que você explicasse um pouquinho, até pensando também em estratégia de comunicação, né? Sim, por que eu prefiro pegar do zero? Porque você constrói uma base para isso, uma base de formação para a vida dessa pessoa e você consegue, junto com ela, construir esses valores. Valor, na definição da palavra, é aquilo que mais importa, sabe? É aquilo que a gente se agarra e não troca por nada. Por isso que tem cancelamento, sabe? A pessoa se agarra a esses valores. E quando começa-se do zero, a pessoa está muito mais aberta, porque ela tem sede de chegar a algum lugar, ela tem um propósito. Quando ela já está bem encaminhada, ela acha que não precisa de nada, de ninguém, e que o máximo que precisa, cuida aí. E ela não está tão disposta à mudança, sabe? Então, começar do começo é bom por isso. E, obviamente, assim, de um ponto de vista pessoal, tem o desafio de eu vou fazer isso dar certo. Tá. Então tem a questão pessoal também embutida. É muito doido. Eu, enfim, gosto muito de esporte e tal. Eu estava até vendo esses dias a situação da carreira do Vini Júnior no Real Madrid, como foi construída uma imagem também atrás dele desde o começo. E isso eu não sabia. Ele tem uma equipe, acho que de 7 gestores só, não só de imagem, mas de comportamento, que definem qual contrato ele vai assinar, com qual patrocinador e por quê. E ele está deixando de ganhar dinheiro em alguns aspectos porque ele não concorda com os valores daquela empresa que eventualmente ele está assinando, mas e impacta diretamente. É um exemplo prático de tudo que você está falando. Você sabe que esse exemplo que você trouxe foi muito bom, porque é exatamente isso que acontece. Tem uma simbiose ali, uma mistura de significados. Eu represento alguma coisa para a empresa ao contratar um atleta. O que é que essa empresa ela quer mostrar? Que tem vitalidade, que tem vigor, que é uma empresa vitoriosa, que é uma empresa que luta. Então, todos esses significados são transferidos para a empresa. Ao mesmo tempo que nessa mistura, também os valores da empresa são colocados nessa pessoa.
E aí, se essa empresa ela é acusada de, sei lá, de fraudar o sistema financeiro, de dar golpe nos clientes, vai sobrar para quem? Para o embaixador, para a cara da marca. Sim. Quando gestores fazem essas escolhas, que são escolhas assim cuidadosas e que precisam ser feitas exatamente para não queimar a imagem, sabe? Queimar o filme Sim. daquela pessoa. Então, é extremamente importante. Ao mesmo tempo que você recusa, não só esse caso, tá? Às vezes você recusa alguns contratos porque aquilo não vai agregar em nada à imagem da pessoa. E eu faço coisas por valores menores para outras empresas que vão me trazer uma sensação de pertencimento em algum lugar. Por exemplo, uma grande grife de luxo internacional. Se eu faço uma campanha para uma grande grife, isso vai mostrar que, nossa, essa pessoa é muito chique. Sim. Né? Essa pessoa ela está antenada com as tendências internacionais, diferente de eu fazer para uma loja do meu bairro. Sabe? Então tem essa diferença. Obrigado por trazer esse exemplo, viu? Porque os públicos, né, são cada um, né, cada segmento vai... E aí a gente vai até puxar para o lado da política, né, que você também já atuou com estratégias para a imagem de política também. Antes de a gente falar de político, eu posso só fazer um complemento aqui, e até para cumprir a minha promessa no começo do programa, eu falei que não tinha formação, que tinha muita coisa intuitiva. Os gestores fazem com base na experiência dela ou, sei lá, pegando algumas referências, celebridades referências. E não existia, vou corrigir aqui o tempo, não existia curso. No ano passado, eu criei um curso para HSM e agora lá tem um MBA em Gestão de Pessoas Públicas com grandes nomes do mercado, dando aula. Então tem Glória Calil, Fernando Torquato, Fábio Arruda, Manu Carvalho, que foi a primeira stylist do Brasil. Tem Nossa, gente... só fera, hein? Para cuidar, para ensinar sobre imagem, bem tem legal. o Igor Faria, do Patati Patatá, falando sobre licenciamento no geral. Tem gente do direito, gente de gestão. É um curso completo, onde a pessoa sai assim, sabendo de tudo, de contabilidade à imagem. Tem tudo. Me perdoe. Imagina, é que a gente já tinha falado, né, disso, mas é muito legal você pontuar, né, que tem esse curso, então as pessoas podem, aprendem para elas mesmas, né, aplicarem na carreira delas, na vida delas, na empresa delas, né. Você pontuou muito bem nas empresas dela, nos negócios dela. Não precisa ser um famoso ou um influenciador ou uma pessoa que sabe, que tem uma carreira que seja a imagem dela ali exposta. Isso vale até para um comerciante de... alguém que tem uma padaria, alguém de contabilidade. Por quê? Porque essas pessoas precisam cuidar da forma que elas apresentam a imagem dos seus produtos ou dos seus serviços. E para fazer isso, ela precisa ter uma rede social, ou ela precisa fazer um catálogo, ou um comunicado. Ele está rindo aqui, daqui a pouco ele vai contar uma coisa que a gente falou no intervalo, mas... Não vamos deixar passar... não vamos deixar passar essa. Vamos, mas daqui a pouco para todo mundo. Puxa. Porque a gente falava no intervalo até para todo mundo ficar... da importância... A conversa estava dirigindo para a importância das redes sociais, e eu não tenho redes sociais, né? Eu não tenho nenhuma. Não tem ainda, hein? Ainda. Tá gravado isso aí. Ainda, em breve, Daniel... por livre e espontânea pressão, né, vai entrar nas redes sociais. E quem não tem... Não, faz tua pergunta. Não, pode falar, Posso? pode continuar falando. Você é o convidado, você tem que ficar à vontade. Já que ele contou isso, o que é que eu falei para ele? Que a rede social nada mais é do que você estar no mapa ali, é um mapeamento da tua existência. Se você não tem uma rede social, as pessoas não te veem. Se não te veem, você não existe, você não está no mapa. Então, volta para o mapa, pelo amor de Deus. E quem não tem rede social ou qualquer outra forma de aparecer, um aplicativo de mensagem, vai para lá, sabe? Atesta para as pessoas de que você está aqui nessa terra, que você existe
e que está firme e forte. Vamos lá, Dan. E não adianta, mas também não adianta ter um mapa mal feito, que é puxando Não o adianta gancho. ter um mapa mal feito. Gancho do curso. Não adianta ter um mapa mal feito. É complexo o negócio, gente. Não adianta. Não pode só fazer o negócio, tacar lá na internet É e pronto. entender a importância. Eu acho até interessante, quem ouviu, quem assistir o programa de hoje, até começar a mudar um pouquinho a percepção. Como eu posto no meu Instagram, mesmo que seja a pessoa, foi o que você disse, não precisa ser uma estrela. Nós não estamos falando de uma pessoa famosa. Mas como eu me apresento para o mundo nas redes sociais. Eu posso estar fotografando a minha casa, mas, poxa, como eu quero que as pessoas vejam o tipo de organização, o tipo de foto. É isso, né? O tipo de imagem, a percepção. Sim, você falou uma coisa interessantíssima. Como eu faço isso? Você faz isso pensando em quem vai assistir. É um pensamento um pouco como um diretor de cinema. Quando ele vai fazer ali toda aquela obra, ele está pensando na percepção dos telespectadores ali, dos espectadores. A gente precisa fazer a mesma coisa. Vou fazer uma foto de uma planta, do prato do dia, do look do dia ou do meu gato. Como as pessoas vão enxergar isso? E aí você tem que se colocar no lugar da pessoa, como que é o comportamento do olho dela? Ó, a dica, hein? Então, Uma ela dica, lê... dá mais dicas aí pra gente. O ser humano, ele lê da esquerda para a direita. Tudo. É esse movimento que o nosso olho faz. Então, calma, se o ponto focal é aqui, à direita da minha foto, tem que estar o elemento principal. Eu quero dar um destaque para um brinco na minha foto. Aí você foi lá, colocou um cenário todo, a TV, a mesa, a água, o microfone. Mas eu queria que vissem meu brinco. Não vão, porque tem muita poluição visual. Você tem que saber desse trajeto, apontar. O Instagram tem uns quadradinhos ali, aquilo é chamado de regra dos terços, que normalmente é para organizar a cena da foto. E também tem uma outra coisa chamada proporção áurea, que mais ou menos obedece essa direção do olho. Vai postar teu brinco? Pega essa informação e, vou colocar aqui do meu lado direito. A publicidade usa muito isso para lançar produtos. Sim. E que pessoas também podem usufruir, sabe, desse conhecimento. Normalmente, o que é mais tradicional está do lado direito da foto e o que é o inovador, ao contrário, desculpa, o que é mais tradicional está do lado esquerdo da foto, certo. Pensando agora como as pessoas veem, está do lado esquerdo, e o que é novo está do lado direito. Ou seja, se eu herdo um negócio de um parente, de um pai, tenho uma padaria e vou conduzir os negócios sob nova direção. Faz um sob nova direção com a foto de quem criou aquele produto ali no canto esquerdo e você com a cara nova que está dando continuidade a esse legado. Eu faço pastel e aí eu quero usar o Instagram para vender esse pastel. Logomarca no canto esquerdo. Sabe, tem tradição, tem uma empresa ali que faz isso, e aí o seu cardápio inteiro desse lado aqui. Então, é basicamente muitas isso. Muitas dicas, né? Muitas dicas, o pessoal vai anotar aí tudinho e colocar em prática. Vamos ver se o Dan vai colocar em prática também. Eu também vou colocar em prática. Vamos voltar, né? Falando dessa questão dos políticos, né? Que você já cuidou da carreira de muitos, né? E como é que funciona? Cuidar, gerir a carreira, os passos, criar a imagem ou passar a imagem de um representante público, né, que defende causas, lutas sociais. Quais são os desafios também? Você sabe que a político é igual celebridade, é igual empresa, é igual Estado. Então, é a mesma mecânica para tudo. Mas os políticos, eles entram com uma desvantagem. No ano passado, o Ipsos fez uma pesquisa global falando que 63% da população global não confia em político. Então, um político ele já entra no jogo com essa suspeita, com essa desconfiança das pessoas. E por que político tem isso e outras pessoas não têm? Porque eles mexem com o orçamento público. Além de eles representarem uma comunidade, eles lidam com os orçamentos. E aí tem uma crença de que essa pessoa é honesta, essa pessoa está roubando, essa pessoa não está roubando. E falando francamente, assim, na mesa,
Os políticos, eles precisam trabalhar muito um ponto chamado transparência. É muito simples. Qualquer ação que você for fazer, você é uma pessoa que representa o público. Representar é ser uma imagem. Imagem é isso. É representação de algo. Você é o povo ali. Então, se eu represento, eu vou informar cada atitude, cada passo que eu vou dar. Olha, estou escrevendo um projeto sobre isso. Estou conversando com pessoas sobre isso. Vai colocando aquilo na mesa porque causa uma observação no espectador de que você é limpo, que não tem nada a esconder. Quando você se esconde e você tem esse papel de representar uma comunidade, peraí, eu não posso confiar. E isso é uma característica do ser humano. Vem das cavernas. Nós só depositamos aquilo que mais importa, sabe, os nossos valores, a nossa confiança, abrimos a nossa porta para quem a gente conhece. É isso que elege políticos também, sabe? É a grande campanha, o conhecimento. Tem vários políticos incríveis que ninguém conhece, que perde uma eleição atrás da outra. Então, a exposição, que é usado tanto em campanha, use também durante o mandato. Porque é essa exposição que vai fazer você ser muito bem visto e vai sustentar a tua base e a tua carreira política. Então, não adianta só a cor da gravata, o tipo de roupa, o tipo de aperto de mão. São extremamente importantes. Mas também olha para os outros aspectos, visual, expressão e comportamento. E como regra de comportamento se exponha com transparência. Agora a gente vai para um momento que eu tinha antecipado no intervalo, que a gente ia... Que é o momento divertido do programa, que é o ping-pong, papum da sua relação com São Paulo. Aí é resposta e o legal é que a gente consegue tirar algumas respostas bem interessantes. Pensou, respondeu, hein? Pode ser mais que uma palavra, né? Tipo, não, duas palavras? Pode. Tá bom. Pode. É que tem que ser papum mesmo. Tá bom, vamos lá. Ai, meu Deus. Qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? O MAN. Museu de Arte Moderna. É isso aí. Boa. Se São Paulo fosse uma palavra? Universal. A gente já teve... O que a gente já teve? A gente já teve... Medo, metrópole, não sei o que a gente... Confusão, a gente já teve a voz algumas... da consciência tá falando aqui pra gente, ó, vai lembrando de tudo. Tá lembrando algumas... Medo, confusão, e essa primeira só lembra do sofá, mas já tiveram outras bem interessantes também, que a gente fala assim, nossa, cada um responde de uma maneira. Não, e é divertido, porque a gente vai vendo a percepção das pessoas, assim, fazendo... juntando esse grande quebra-cabeça, né? Qual é o seu maior sonho pro futuro de São Paulo? Ensinar. Compartilhar. Duas. Olha, boa. Agora, essa é a mais profunda ou tem outra? Não, tem uma última, mas essa Você quer profundidade em uma palavra, tá? Me ajuda, Deus. Vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Lucélio, né, recém-chegado a São Paulo, assim, o que você diria para ele? Fica aí. Fica aí. Tá vendo? Boa, não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Pronto. Fica aí é profundo. Maravilhoso. Eu acho que eu sei qual vai ser a sua resposta dessa, mas vamos lá. Qual não era a última? Não, tem mais uma. Mãe! Mas essa é a última, prometo. Essa é a última. Qual o seu conselho para os jovens paulistanos de hoje? Respeitem. O respeito faz toda a diferença. Maravilhoso. Respeito, hein? Fica a dica, gente. Fica a dica. E aí, eu ia chutar que você ia falar não desistam, porque você falou que veio, estudou, largou. Eu falaria desista de algumas atitudes, sabe, que não fazem bem. Então, é uma boa. Foi boa a sua resposta. Que casa com respeito São total. Paulo, fica aí, pronto. Fica aí que o negócio desenrola. E pode ir, e os próximos passos agora? Meus próximos passos? Mas essa já não é mais ping-pong. Não é mais ping-pong, essa daí pode abrir o coração mesmo. Tá bom. Olha, próximos passos. Eu tô junto com a editora Citadel. Aliás, a editora Citadel vai publicar um livro meu sobre imagem, né? Obviamente. Maravilhoso. E vai ser... O livro, assim, ele é muito legal porque ele começa com
alguns aspectos de pensamento e filosofia, um pouco que a gente falou aqui, para a pessoa entender a importância da imagem, saber que não é só look do dia, e depois vem uma parte prática para as pessoas aprenderem como aplicar ali, até no seu relacionamento, sabe? Relacionamento amoroso ou interpessoal de qualquer natureza, enfim. Sim. E junto com a Citadel, que vai publicar o meu livro, eu estou abrindo uma agência para agenciar autores para alguns eventos. Então, como palestras e enfim. Então, gente mais profunda, não tão rasa, não, sabe, que postam coisas aleatórias e mentirosas em redes sociais. Então, são pessoas de verdade, com conhecimento aprofundado e que vão contribuir muito pro Brasil inteiro. Então, esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. E continuar com o curso. Continuar com o curso. Estou desenvolvendo um curso agora com a PUC Paraná. Tem outros cursos aí para as universidades. Então, esses são os próximos passos. Continuar dando minhas mentorias, minhas aulas. Perfeito. Então, Lucélio, uma pena, o nosso programa já está chegando ao fim. Tá vendo? O papo vai indo, a gente vai conversando, a hora vai passando até que a gente recebe a voz da consciência, pode encerrar, a gente fica arrasado. Mas, já fica o convite para você voltar para uma segunda parte do SampaCast, hein? Muito obrigado. Eu adorei estar aqui, adorei de verdade. A gente vai continuar esse papo aqui sabe, vamos continuar aqui, porque tá muito bom e não vai se encerrar por aqui. Quer continuar esse papo com a gente? Procura a gente, né? Vai nas redes sociais que a gente continua a conversar aí com cada um que tá assistindo. Com certeza. É isso, Hanna, muito obrigado. Obrigado de novo, Lucélio, por participar por esse papo tão gostoso com a gente. Obrigada, então. Obrigada, Luciélio. Obrigada, Dan. Obrigada, Dan. Eu deixei você aqui no vácuo achando que já tinha curtido. É isso, fica o meu mais profundo agradecimento. Adorei estar aqui e muito obrigado, viu, por essa oportunidade de trazer esse conteúdo para o cidadão paulistano. Eu tenho certeza que depois dessa entrevista, ele vai olhar a vida de outra forma. É isso aí, com certeza. Esse é o intuito. Obrigada, Lucélio. Obrigada, Dan. E obrigada, a todo mundo. Esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Não deixe de acompanhar a nossa programação também pelo nosso canal no YouTube e também pelas nossas redes sociais. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Até mais.